Um relato do confisco que aconteceu no Rock in Rio de 80 quilos de queijo artesanal que foi jogado no lixo. Comida, produto nosso, queijo artesanal, que foi jogado no lixo porque faltava um carimbo estatal. E eu quero aqui sair em defesa do produtor de queijo artesanal brasileiro. Veja a que ponto nós chegamos e o tamanho do cúmulo do absurdo que é o tratamento que o governo dá a esse tipo de produtor, que tenta alavancar o nosso país. Existem queijos brasileiros que vencem prêmios na Europa e aqui precisa viver na clandestinidade, porque não tem a autorização do Estado. Porque a gente chega ao ponto em que o Estado brasileiro, além de não ajudar, além de roubar, além de corromper a sua estrutura, ainda sufoca, estrangula, proíbe aquele que quer empreender no nosso país. É o Brasil que funciona nesse aparelhamento estatal, corrupto, com essa burocracia que só favorece a quem tem os atalhos do poder, favorece a JBS. A JBS gosta desse formato, porque tem o seu contato, teve o crescimento que teve durante o governo do PT, usando o dinheiro do povo. Arrecada, o Estado brasileiro tira o dinheiro de quem menos tem e entrega para os donos do poder. É para isso que serve a burocracia brasileira. E enquanto isso, o pequeno produtor, e eu me refiro àquele produtor da cidade de Taperoá, no Cariri paraibano, que às duras penas consegue criar a sua cabra, consegue extrair o leite, consegue fazer uma receita de queijo, aí quando chega na hora de vender, o Estado diz não. É sim a JBS entregando dinheiro, entregando tudo, e não ao pequeno produtor que fica à mercê da informalidade. O micronegócio funciona no Brasil só na informalidade. É um Brasil que estimula o crime. Nosso país confere prêmio ao criminoso, aquele que está errado. A gente tem que fazer um Brasil para os honestos, para o cidadão de bem, desburocratizar a máquina pública, viabilizar empreendimentos. E aqui eu passo a falar da educação brasileira. De novo, a gente com essa mania de querer a solução de cima para baixo, a gente ainda insistindo nessa crença de que a solução está no Estado, está na lei. Surge um problema, alguém vai, faz uma lei. Surge um problema, alguém vai, faz uma lei. O que acontece com a educação brasileira? De modo muito simples, a educação brasileira a determinada altura, e isso é fácil de constatar, é esse colapso, essa tragédia. É uma educação que no PISA de 70 países a gente chega em 65º. Aí o que é que se faz? Não, faz uma lei, deputado Fábio Souza, para aplicar um mínimo na educação. Essa é a solução do Brasil. Não, pega um mínimo, vamos aplicar não sei quantos % na educação. E acha que com isso resolve. E o desempenho? E o desempenho que esse recurso dá à educação? E a meritocracia? A gente está avaliando? E de que maneira a gente está aplicando esse dinheiro? Porque na prestação de contas do gestor municipal, basta ele dizer que aplicou o mínimo na educação. Ninguém avalia qual é o resultado disso, ninguém avalia qual é o desempenho que isso está tendo. Então a gente tem que, de modo urgente, dar um choque de gestão no nosso país para falar de meritocracia, para falar de resultado, para falar de desempenho de políticas públicas, e não só ficar nesse debate superficial, nesse debate simplista de que a lei vai resolver tudo e que o Estado vai conseguir resolver isso. O Estado tem que se ater inicialmente a 3 coisas. E essa é a minha insistência. Eu volto a falar aqui de um choque de gestão, de um choque de liberalismo, com todas as letras e com tudo que isso significa. O que significa, então, esse choque de liberalismo? 3 coisas. O Estado deve começar pela educação, pela saúde e pela segurança. Enquanto o Estado brasileiro não tiver oferecendo serviços de educação, saúde, segurança, educação para dar oportunidade, e desde a primeira infância, desde o começo da vida, enquanto o Estado não tiver conseguindo oferecer um mínimo de amparo aos que menos têm na saúde, comprando remédio para quem adoece e não tem como comprar o seu próprio remédio, enquanto o Estado não conseguir fazer com que você saia de casa e volte vivo,
Enquanto não tiver essas três coisas, a gente não pode estar querendo se meter em tudo, abraçar tudo. É esse governo que se mete tanto e de forma tal que chega a proibir empreendimentos no nosso país. Então essa é a nossa situação. É um Estado que fracassa no essencial e quer assumir aquilo que não compete a ele, quer se meter em tudo. É um debate que, infelizmente, ainda acontece de maneira muito precária no nosso país, mas eu começo a ver um interesse do cidadão. Eu tenho insistido em um movimento que se chama Menos Custo, Mais Brasil, fazendo essa defesa e levantando o custo da máquina pública. Ainda hoje fiz uma postagem do Jornal do Senado. Como é que a gente não tem dinheiro para creche e tem dinheiro para fazer um Jornal do Senado todo dia? Todo dia são rodados, acho que 8.000 exemplares do Jornal do Senado. Isso está errado. Está errado, isso está demonstrando de maneira reiterada o nosso atraso, e o nosso atraso vai puxando o nosso país para baixo e a gente vai precisando urgentemente reagir. Então encerro, senhor presidente, fazendo uma defesa com aquilo que iniciei, do queijo artesanal brasileiro. E ao defender o queijo artesanal brasileiro, eu defendo o produtor de cabra, aquele que cria cabra, o produtor da ração, aquele que vende ração, o dono da bodega que vende o queijo, todos que fazem parte dessa cadeia econômica que está sendo estrangulada, que é o que o Estado brasileiro mais faz, são duas coisas: tirar o dinheiro de quem produz, para não dar contrapartida nenhuma, e estrangular aquele que tenta tocar algum projeto de crescimento no nosso país. Então, fica aqui essa defesa e uma reflexão, para que essa casa se insira nesse espírito que já está tirando o juízo do cidadão de bem. Obrigado.